Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para, diga comigo, aviso nosso. Aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Tinha uma canção do Tim Maia que dizia: eu bem que te avisei. Lembra disso? Para não levar a sério. Pois é. Mas aqui é o contrário: eu bem que te avisei para levar a sério. É Deus falando conosco. Nós somos um povo que não tem o direito de errar. Quando você lê o Velho Testamento e vê a maneira como Deus conduziu Israel do Egito à Terra Prometida, você não está apenas diante de uma história, de um relato. Você está diante de um aviso. Aconteceu com eles, e você pode estar recapitulando essa história. Existem várias maneiras da gente aprender. A gente aprende com experiência própria, a gente aprende com os erros. Eu aprendo muito com os erros. A gente aprende com a experiência de terceiros, principalmente com a experiência dos nossos pais, ou não é verdade? Há pais que preferem manter os seus erros ocultos dos seus filhos, não querem que os filhos saibam o quanto eles tropeçaram lá atrás. É um ledo engano. Os filhos precisam saber, porque você tem a experiência que eles não têm. Você tem o know-how da vida. Então, quando um pai diz: filho, não tome esse caminho, o pai sabe exatamente o que ele está falando, porque ele já percorreu esse caminho antes e viu no que deu. Então, me permitam falar um pouco sobre a experiência de Israel no deserto. O apóstolo Paulo está dizendo que assim como eles atravessaram o Mar Vermelho, nós fomos batizados. O Mar Vermelho para eles equivale para nós ao batismo. O Senhor disse a Israel, disse a Moisés: Moisés, diga ao meu povo que estes egípcios que agora os perseguem, para tentar recapturá-los, levá-los de volta para o cativeiro egípcio, nunca mais eles o verão. É caminho sem volta. E a mesma coisa eu digo para você, meu irmão. Antes de conhecer a Cristo, você era uma mera engrenagem desse mundo. Nós éramos todos escravos, sem exceção. Mas o dia em que fomos batizados em Cristo, nós demos adeus à escravidão. Não foi um até logo, foi adeus. Dizem por aí que as drogas são um caminho sem volta. Eu discordo. Caminho sem volta é Jesus. Não tem retrocesso. A pessoa que retrocedeu, eu tenho cá minhas dúvidas.
Porque se ela realmente teve um encontro com Jesus, se caso ela venha retroceder, como aconteceu com o filho pródigo, lá no mundão, o Espírito Santo vai perturbá-la de tal maneira que ela vai dizer: o que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a isso aqui. Amém, amados? Amém. Diz a palavra que todos eles estavam sob a nuvem. É muito interessante esse dado, porque aquela nuvem servia para vários propósitos. Primeiro, durante o dia, aquela nuvem provia sombra. Imagine o que é você estar num deserto, sob um sol escaldante. A turma ia ficar bem bronzeadinha, né? Mas a nuvem não deixava, ninguém se bronzeou durante aqueles 40 anos. Mas o deserto é um lugar de temperaturas extremas. Se durante o dia o calor ultrapassa os 50 graus, à noite, às vezes cai abaixo de zero. E qual é o ser humano que consegue viver dessa maneira? O que Deus fez? Deus fez com que aquela nuvem, durante a noite, se transformasse numa labareda de fogo para aquecer o seu povo. Cuidados Deus tem por nós, não? Mas aquela nuvem também tinha outro propósito, que era o de ser GPS para o povo de Israel no deserto. Aliás, eu estou viciado nessa geringonça, gente. Depois que eu ganhei de aniversário, antigamente eu tinha que ficar no Google lá, procurando o endereço, sair por aí atrás de mapa. Hoje é só ligar lá o GPS e vou embora. Aquela nuvem representa o Espírito Santo na sua vida. Amém. O Espírito Santo é o nosso GPS espiritual, meus irmãos. Amém. Não tem por que ficarmos por aí vagando de um lado para o outro, sem lenço nem documento, sem saber para onde está indo. Deus está te guiando. A palavra de Deus diz que aquele que verdadeiramente é filho de Deus, o Espírito de Deus o guia. Amém. Amém? Amém. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso é apenas uma introdução. Foram quantos anos que Israel viveu no deserto? 40. Gente, é muito tempo, não? Eu não gosto de viagens longas. Você gosta? Cansa, não? Quando a gente faz uma viagem longa, a gente gosta de vez em quando, dar uma paradinha. Aqui nos Estados Unidos tem a rest area, não é isso? Onde você para, descansa um pouquinho, toma uma água, vai ao banheiro. Não dá para encarar, por exemplo, daqui a Nova York, numa paulada só. Não dá. Você tem que dar uma paradinha, procurar um hotelzinho no meio do caminho, dormir. Pois eu vim descobrir que Deus proveu para Israel 3 paradas, 3 oásis. Você sabe o que é um oásis, não? Eu não estou falando de miragem, eu estou falando de oásis. São coisas muito distintas. O diabo, ele não coloca oásis no nosso caminho, ele coloca miragem. Aí você olha e diz: aleluia, oh, finalmente é tudo que eu queria. Aí sai correndo e mergulha e dá de cara na areia. Era só uma ilusão. Não existe ilusionista mais especializado nesta arte do que Satanás. Olha. E você sabe por que ele busca nos iludir? Eu costumo dizer que o diabo não pode te destruir. Isso está fora do alcance dele. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Você é intocável. O diabo não pode tocar em você. Ele sabe o quanto custaria ele tocar num fio de cabelo da sua cabeça. Ele não pode te destruir, mas sabe te distrair. O trunfo dele é justamente esse. E ele te distrai com miragens. Ele sabe que todos nós estamos no deserto, gente. Nós estamos no deserto. Nós não chegamos à terra prometida ainda. E ele sabe que durante a nossa trajetória no deserto,
nós temos fome, nós temos sede. Então ele vai atacar justamente onde somos mais carentes, como ele fez com Jesus no deserto. Nem Jesus escapou do deserto. Eu fico pensando, Deus não poderia ter pego o povo de Israel no Egito e arrebatado, como fez com Elias. No Novo Testamento também tem lá Filipe foi arrebatado também de um lugar para o outro. Deus não poderia ter arrebatado o povo de Israel direto para a terra prometida? E por que Deus teve que permitir que eles ficassem 40 anos ali peregrinando? Dizem que o trajeto a pé, ainda hoje, entre o Egito e a terra prometida, seria mais ou menos 40 dias. Então por que 40 anos? Porque, gente, não foi difícil tirá-los do Egito. A dificuldade maior não foi tirá-los do Egito, foi tirar o Egito deles. Vou repetir. Para tirá-los do Egito, Deus o fez em poucos dias. Bastou 10 pragas. Mas para tirar o Egito do coração deles, Deus precisou de 40 anos. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que têm dado uma trabalheira só para Deus. Não foi difícil para Deus te tirar do mundo. Difícil não é aquilo que Deus faz de caráter objetivo, é aquilo que Deus faz de caráter subjetivo. Tirar o mundo do nosso coração, tirar os ranços. Quando eles atravessam o mar, 3 dias depois, eles dão de cara com o primeiro oásis. O nome dele, Mara. Quando eles viram aquele oásis, olha, já 3 dias sem beber, o suprimento de água já deveria ter acabado, era muita gente, mais de 1 milhão de pessoas. O oásis, todo mundo correndo naquela sede. Quando foram beber, a água era amarga. O pessoal só cuspiu. Oh, coisa horrível! Começaram a murmurar. Moisés, você nos tira lá do Egito e nos traz aqui para beber água amarga, saloba. Moisés então recorre ao Senhor. Senhor, o que eu faço? Esse povo está com sede. Foi a primeira vez que houve por parte de muitos entre os hebreus a ideia de retornar ao Egito, mesmo porque estavam a um caminho de 3 dias. Retornar ao Egito ali seria fácil, só que é o seguinte: Deus não abriria o mar novamente para eles voltarem, não. Eu queria que você soubesse de uma coisa: quando você anda debaixo da nuvem, Deus se responsabiliza por tudo. Agora, quando você resolve voltar por conta própria, você arque. Aí é por sua conta. Não vá pensando, vou voltar pelo mesmo caminho. Vai não. Então vai voltar nadando. Ou vai ter que rodear o mar. O que eu faço, Senhor? Moisés, está vendo aquela árvore ali? Corta e lança nas águas. Ok. Ordem dada é ordem cumprida. Não fazia muito sentido, mas Deus mandou. Quando ele lançou a árvore nas águas, as águas de Mara se tornaram potáveis. Você sabe o que significa esse oásis para nós? Eu lembro quando eu me batizei, eu tinha aquela ideia romântica, fantasiosa, de que eu finalmente seria uma nova criatura 0 quilômetro, e que eu não teria mais que lidar com os mesmos vícios, com as mesmas pulsões. E no dia do meu batismo, eu dei de cara com o meu velho eu. Eu disse, o que aconteceu?
Aconteceu uma situação, foi o estopim, eu me estourei, e eu fiquei tão frustrado que eu cheguei a imaginar que o meu batismo não valeu. Mas aquilo foi providencial. Porque o primeiro oásis que a gente encontra a caminho da terra prometida sempre é Mara. Mas não é Mara de maravilha, não, é Mara de amarga. O primeiro oásis, a primeira parada, a primeira etapa na nossa caminhada é descobrir que mesmo tendo nascido de novo, que mesmo tendo atravessado o mar, que mesmo sendo novas criaturas, o velho homem ainda nos acompanha. Você dorme todo dia com o seu inimigo. E não olha para o seu marido que não é ele, não. Todos nós dormimos com o nosso inimigo. E o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é aquele sujeito que a gente vê no espelho todo dia de manhã, com a cara toda cheia de remela. Ele é o seu maior inimigo. É a sua carne. E eu sinto lhe dizer, meu caro irmão, que a carne não se converte. Não tente converter sua carne. Ela não se converte. Ela continua inimiga de Deus até o último dia. Então a gente vive constantemente numa crise. E se você está pensando que à medida em que você avançar na sua caminhada, essa crise vai diminuir, você está enganado. Eu não posso te enganar. Essa crise tende a aumentar. Aliás, essa crise é um ótimo sinal. É sinal de que você se converteu. Porque quando a pessoa não se converte, ela não está nem aí. Se ela tiver que dar volta em alguém, ela dá e dorme com a consciência tranquilinha. Se ela desejar a mulher do outro, para ela isso é coisa de homem, eu sou macho. Agora, quando ela se converte de verdade, quando essas pulsões surgem, ela se sente mal. Deus está colocando adiante de Mara. E como é que a gente resolve a situação em Mara? Será que dá para filtrar as águas de Mara? Será que dá para a gente se submeter a um código de conduta rigoroso e assim converter a nossa carne? Será que se o meu batismo tivesse sido no Rio Jordão, em vez de num batistério, a coisa seria diferente? E se eu fosse batizado num batistério cheio de óleo e óleo quente? Isso resolveria? Não, amados, não. A carne não tem jeito. Só uma maneira de lidar com ela. O que Deus mandou Moisés fazer? Corta a árvore e lança nas águas. Você sabe o que significa aquela árvore? A cruz. E só existe uma maneira de lidar com a carne: crucificando-a. Por isso o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. A minha carne, ela precisa ser tratada com rédeas curtas. E a crucificação da minha vontade tem que se dar diariamente. Todos os dias eu tenho que dizer não para a minha carne, para as suas pulsões, para os seus vícios. Quando eles saíram de Mara, diz o texto, eu não vou abrir com vocês, gente, senão a gente vai demorar muito, ok? Diz o texto que eles foram parar num outro oásis, quase que imediatamente. Um oásis do outro é separado por 24 quilômetros apenas, chamado Elim. E diz o texto que nesse oásis de Elim haviam 12 fontes e 70 palmeiras. Gente, era um paraíso no meio do deserto. Quando se achava uma fonte, aquilo já era coisa do outro mundo. Imagine 12 fontes num único oásis, 70 palmeiras. Chegamos ao paraíso. Tudo que a gente queria. Moisés, a gente tem uma proposta para te fazer. Está tão bom aqui, vamos ficar por aqui mesmo?
A minha pergunta a você é: o que você busca? Sombra e água fresca? Ou terra que mana leite e mel? Você tem que ter cuidado, porque além do diabo tentar te distrair de todas as maneiras, às vezes há coisas que o próprio Deus coloca em nosso caminho e que vem para ser bênção, mas a gente se apega àquilo e a bênção acaba se tornando numa maldição em potencial. Toda bênção é maldição em potencial. Como? Basta que você se apegue. Deus te deu esse carro, é bênção. Apegue-se aí para você ver se ele não vai virar uma maldição. Deus te deu esse emprego, é bênção. Agora, deixe que esse emprego ocupe o lugar de Deus na tua vida. Mas há algo no oásis de Elim que me chama a atenção. Eu gosto muito de números. E eu sei que biblicamente todo número tem um sentido. Quando fala ali de 12 fontes, isso me lembra algo, fazendo a ponte lá para o Novo Testamento. Jesus escolheu quantos apóstolos? 12. E os enviou para que pregassem o reino de Deus. Vem o apóstolo Paulo depois, 13º apóstolo, e diz que nós edificamos a nossa vida sobre o fundamento lançado pelos apóstolos. Olha que interessante. Então, depois que eu sou tratado por Deus em Mara, depois que eu encaro a cruz do meu eu, do meu ego, agora eu sou convidado a edificar a minha vida sobre o fundamento dos apóstolos, isto é, sobre o ensino dos apóstolos, a fonte, a origem. Eu estava vendo um documentário, uma reportagem falando do rio Tietê. Quem é de São Paulo aqui? Tem mais paulista do que a gente, é mesmo? O Júlio que está falando, não sou eu, tá? Eu sou carioca, mas não tenho nada contra paulista, ok, gente? Corintiano tem aqui? Não. Então, preste atenção. Você arriscaria um mergulho no rio Tietê? Por quê? Tá sujo. O que você tem contra o rio Tietê? Quem fez o rio Tietê? Deus. Mas quem é que está destruindo? E por quê? Detritos. Tudo que não presta, joga lá. Você vê até pneu boiando, tudo que não presta. Defunto. Mas nessa reportagem mostrou o manancial de onde o rio Tietê flui. Gente, as águas cristalinas. Você pode beber. Deus faz tudo perfeito. O homem é que bagunça tudo. Aonde é que eu quero chegar com isso? Hoje há tanta doutrina sendo inventada, há tanta ideologia humana contaminando os rios de Deus. Tanta coisa. E como a mente humana é fértil, né? Você quer água pura? É água pura que te interessa? Vá às fontes. Eu louvo a Deus pelo seu ministério. O nome do seu ministério me atrai muito, porque fala disso. Mananciais, águas vivas. Não beba de terceiros. Vá às fontes. Amém. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve. Mantenha a sua mente pura. Mas não é só isso. O texto também fala de 70 palmeiras. E eu me dou conta de que Jesus, quando enviou a segunda leva de discípulos, ele enviou 70. Não pode ser coincidência. Primeiro ele envia 12, agora ele envia 70. E mais, quando ele envia os 70, ele diz: orai ao Senhor da seara, para que envie mais obreiros para a sua seara. Amém. Isso quer dizer que aqueles 70 foram apenas o pontapé inicial. Eu e você
somos parte daquela segunda leva de discípulos. E mais, nós somos resultado da oração de quem nos antecedeu. Eu estava vendo agora há pouco vocês orando para que Deus liberte aqueles que ainda não o conhecem, para que Deus traga gente nova e tal. Pois é, daqui a pouco vai estar chegando gente nova, resultado da sua oração. Amém. Amém. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, se os 12 originais lançaram as bases para o reino, os 70 somados a todos nós estamos trabalhando pela expansão desse reino. Amém. Eu não posso me contentar com oásis. Eu quero ver o deserto virar jardim. Amém. A igreja evangélica hoje se transformou no oásis de Elim, fechado em torno de si. E Deus está dizendo: não, isso aqui é só uma amostra grátis daquilo que eu vou fazer no mundo. Amém. Diz lá em Ezequiel que o rio de Deus, onde quer que ele passe, tudo viverá. Amém. Então esse rio não pode ser represado aqui dentro. Esse rio tem que desaguar lá no seu high school. Esse rio tem que desaguar na cultura. Esse rio tem que desaguar na indústria. Esse rio tem que desaguar em todos os cantos da terra. Aí, meu irmão, o que hoje é deserto vai se tornar como o jardim do Éden. Amém. Saindo desse oásis, lá na frente, quase chegando na terra prometida, eles passaram pelo terceiro e último oásis. E aqui eu quero que você redobre sua atenção, por favor. Refidim era o nome. Esse oásis tinha fama. Eu acredito que enquanto eles estacionaram no oásis de Elim, onde haviam as 70 palmeiras, as 12 fontes, eles deveriam comentar: isso aqui não é nada. Eu já ouvi falar de um tal de Refidim que bota isso aqui no bolso. Quando eles chegam em Refidim, cadê o oásis que estava aqui? Cadê? Não havia água. E se não há água, não há vida. Se não há água, as palmeiras morrem. O capim não cresce. Ô Moisés, deve ter alguma coisa errada. Você deve ter errado o endereço. Não, o GPS não se engana. A nuvem avançou, nós avançamos com ela. A nuvem parou, nós paramos com ela. O lugar é aqui, mas cadê a água? As pessoas ficaram tão molestas com a situação que a Bíblia diz que o povo pegou em pedras para executar Moisés. Imagina, hein? É engraçado. É igual no futebol. O sujeito está marcando o gol, ele é o herói da torcida. Todo mundo adora, idolatra. Se ele joga mal um jogo, pronto. Ele não presta, tem que ser substituído. Vende essa porcaria logo. Manda pro Palmeiras. É isso aí. Foi me dizer que aqui tem paulista, eu vou implicar o tempo todo. Moisés, enquanto liderou o povo de Israel, 40 anos, estava uma maravilha. Quando faltou água, pronto, Moisés não presta. Vamos linchá-lo agora. Daqui ele não escapa. Ele foi falar com Deus: Senhor, o Senhor me mete em cada uma, hein, Senhor? De novo, a mesma situação que nós já enfrentamos lá atrás, Senhor. O povo quer água, o que eu faço? O que eu faço? Moisés, está vendo aquela rocha? Fale a rocha. Deixa o resto comigo. Reúna o povo, fale a rocha, e o problema está resolvido. Ok, Senhor, deixa comigo. Reúne o povo. Está lá a multidão com pedra nas mãos, esperando um descuido do velho Moisés. Moisés pega a vara, aquela mesma vara que ele abriu o mar vermelho, olha para a rocha e dá uma surra na rocha. O que aconteceu? Jorrou água ou não jorrou? Jorrou. Aí o povo ficou todo satisfeito. Ei, maravilha, glória a Deus. Moisés olhou para Arão e fez aquela cara. Tá vendo só? Eu tô velho, mas ainda sou o cara.
Deus falou: Moisés, vem cá, chega aqui. Tá maluco? Tu bebeu? Eu mandei você fazer o quê, rapaz? Eu não mandei você bater na rocha. Eu disse: fale a rocha. Você quis dar espetáculo, é? Pois isso vai te custar caro. Sobe o monte, vem comigo. Está vendo a terra? Aí, vocês estão a 2 passos do paraíso. Você lembra da Blitz? Não tinha uma canção? Estou a 2 passos. Pois é, hoje eu estou meio saudoso. 2 passos do paraíso. Mas tu não vai entrar. Mas como assim, Senhor? Não vai. Sabe por quê, Moisés? Você me expôs. Você me expôs. Oh, meu Deus. Eu mandei você fazer uma coisa, você achou que tinha uma ideia melhor que a minha. Quem te autorizou a ir além daquilo que eu digo? Você vê, mas não entra. Ah, se Moisés soubesse que a sua performance custaria tão caro. Você sabe o que esta passagem me revela, irmãos? O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: ainda que venha um anjo do céu, ou eu mesmo. Ele ainda se coloca na berlinda, porque você sabe que o homem é falho. Eu sou falho, seu pastor é falho, todos nós somos falhos. Então Paulo se coloca na berlinda e diz: ainda que desça um anjo, ou eu mesmo vá e vos pregue o evangelho, que vá além do que já foi pregado, seja maldito. Qual foi o primeiro pecado do homem? Foi comer do fruto que Deus havia proibido. Certo ou errado? Certo. Disso todo mundo sabe, né? Pois é. Mas qual foi a primeira brecha? A primeira brecha foi anterior a isso. O pecado só entra onde há brecha. Você nunca parou para se perguntar qual foi a brecha que a serpente encontrou para laçar o coração de Eva? Sabe qual foi a brecha? O diabo perguntou: vem cá, o que Deus falou acerca do fruto? Aí Eva disse: Deus disse para a gente nem tocar. Pois pega a Bíblia e verifica se em algum momento Deus falou em não tocar. Quando a gente acrescenta ou diminui, a gente abre a brecha para o pecado entrar. Esse é o problema do legalismo, né? Quando o apóstolo Paulo fala aos Colossenses acerca disso: não coma, não beba, não toque, não faça aquilo. Aí a pessoa pensa que assim ela vai converter a carne. Não converte. Carne só se trata com cruz, não tem outro jeito não, é cruz, credo mesmo. Até que ponto, meus irmãos, nós temos sido fiéis à instrução dada pelo Senhor? A outra coisa que esta passagem me revela é que às vezes, mesmo quando nós vamos além da orientação dada por Deus, a coisa funciona. A gente vive hoje sob a égide do pragmatismo. Na nossa sociedade, a coisa é boa quando funciona. Não é assim? Eu já vi um pregador chegar na televisão e dizer o seguinte: Deus é igual eletrodoméstico, teu Deus não funciona, troca. A coisa é mais ou menos assim, tem que funcionar. Se o seu laptop não funciona, troca, é o direito do consumidor. Aqui tem PROCON, nem sei, tem? I kind of. Pois é. Só que para Deus, o importante não é o que dá certo, é o que é certo. Ah, Deus está fazendo milagre ali, então Deus está provando tudo que é pregado ali. Não vai nessa não. Porque Deus, ele é muito misericordioso. Deus poderia ter passado a maior vergonha em Moisés. Ah é? Bateu na rocha? Também não vai ter água. Mas Deus não fez isso.
Diz o texto que as águas jorraram em abundância. Então deu certo, funcionou. Mas custou caro. Não se submeta a esse espírito do mundo. Não é porque uma coisa dá certo, funciona, que Deus está endossando, assinando embaixo. Faça o que é certo, ainda que lhe seja prejudicial. Deus não nos chamou para o sucesso, Deus nos chamou para a fidelidade. E a mim não interessa qualquer sucesso que custe a minha fidelidade. Está tudo aqui. Como exemplo para nós, a gente só erra se quiser. Refidim passou a se chamar Meribá. E você sabe o que quer dizer Meribá? Lugar de contenda. Refidim significa lugar de descanso. Se transformou em lugar de contenda. Imagine. Que disparate, hein? Refidim também representa aquela etapa da nossa vida em que nós estamos mais próximo do destino do que da partida. Já passando a metade do caminho. Mas o diabo não desistiu de nós. Refidim é o lugar onde se dá a última investida. Deixa eu terminar falando de algo importante. Mara representa o tempo verbal passado. É como Deus lida com a nossa natureza passada. Elim representa o nosso presente, que às vezes tenta nos condicionar, nos fazer reféns para que não avancemos. Canaã representa o nosso futuro, o nosso destino, o propósito de Deus consumado na nossa vida. Refidim representa o futuro do pretérito. Você sabe como é que se conjuga o futuro? É porque no inglês não tem, né? Mas em português tem. Como é que se conjuga o futuro do pretérito? Dá um verbo aí, dá um verbo. Chegar. Eu chegaria. Tu chegarias. O que mais? Ele chegaria. Nós chegaríamos. Vós chegaríeis. Eles chegariam. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? É em Refidim, a 2 passos do paraíso, que o diabo vem e diz: como teria sido se vocês não tivessem partido de lá? Aqui tem alguém que está muito próximo de alcançar um objetivo. Aí, nesse momento, a saudade aperta. E o inimigo aproveita a sua fragilidade para dizer: e se você não tivesse deixado o Brasil, você poderia estar melhor do que hoje. Aquele seu colega que estudou com você, que se formou com você, hoje já tem um consultório e você está aqui de house cleaner. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é, diz o texto em Apocalipse, aquele que era passado, aquele que é presente, aquele que há de vir futuro. Amém. Mas há um verbo, uma conjugação que não cabe em Jesus: futuro do pretérito. Ele nunca seria. O ele é, foi e será, mas nunca seria. Risque isso da sua vida em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser te levar de volta ao Brasil, Ele vai levar. Pode ter certeza disso, mas pela motivação certa, para concluir o propósito que Ele tem na tua vida. Amém. Não se deixe distrair. Amém. Você pode estar 2 passos do paraíso. Agora não espanque a rocha. Não tente dar o seu jeitinho. Vai aparecer aquele sabichão que vai dizer para você: ó, tem um jeitinho.
Eu não quero jeitinho. Eu quero fazer da maneira certa. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Quando eu entrei com o processo para mudança de status de visto para R1, foi o Júnior que me ajudou. A 2 passos do paraíso, ele me disse: bispo, eu não quero te enganar. Só um milagre, foi? Então tá bom. O Deus que eu sigo, a especialidade dele é essa. Eu vi isso também. Quando saiu, ele me ligou num entusiasmo, parecia um menino: bispo, só está sentado ou está em pé? Lembra que você perguntou? Você está em pé ou sentado? Por quê? Senta. Saiu. Glória a Deus. Não precisou nenhum jeitinho, não precisou fazer nada errado. É só fazer da maneira certa que Deus honra, meu irmão. Deus honra. Recebe essa palavra para a tua vida. Amém. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé. Eu não sei em que etapa do caminho você está. Eu não sei se você está em Mara, se você está em Elim, se você já chegou a Refidim. Mas o que eu sei é que a nuvem do Senhor está sobre a tua vida, te guiando. Não olhe para trás, olhe para frente. Não fique se indagando como teria sido se eu tivesse feito assim ou assado. Para com isso. Tudo o que aconteceu na tua vida até hoje te trouxe até aqui. Amém. Havia propósito. A tua vida não é um acidente, meu irmão. Não é. Amém. Mesmo as coisas terríveis pelas quais você teve que passar contribuíram para forjar o seu caráter, para te preparar para o futuro. É nisso que eu creio.